Então, hoje o Rafa reservou esse artigo que fala sobre a administração de fluidos, né, em pacientes com SARA, como que seria esse manejo. A gente sabe que a avaliação de responsividade a fluidos sempre é um desafio na terapia intensiva, ainda mais em pacientes com SARA. Então, esse artigo ele traz uma revisão bem boa em relação à estratégia restritiva, liberal, e como que a gente deve fazer esse manejo nesses pacientes. Então, tá bom, doutor. É um artigo de revisão publicado no Intensive Care em 2020, é um artigo recente sobre administração, como a Laura falou, né, de fluidos e monitorização na SARA. Todos os autores são intensivistas franceses e, bom, a gente sabe que um balanço hídrico positivo em pacientes com SARA acaba prolongando o tempo de ventilação mecânica, gera maior tempo de internação e também aumenta a mortalidade. Então, fizeram uma estratégia restritiva, né, que foi comparada a uma abordagem mais liberal em ensaios clínicos randomizados. As estratégias restritivas incluíam restrição hídrica, aí guiado por monitorização, né, de água extravascular do pulmão, também a administração de furosemida direcionada aí à diurese e a reposição de albumina em pacientes aí que tinham a albumina baixa, né? Em geral, as estratégias restritivas acabaram melhorando significativamente aí a oxigenação, reduziram a duração desse paciente em ventilação mecânica, mas a gente não tem um desfecho melhor, significativo na mortalidade desses pacientes. Bom, os pacientes aí com síndrome do desconforto respiratório, né, a SARA, são caracterizados em diferentes graus, por alterações da permeabilidade endotelial e epitelial pulmonar, o edema pulmonar aí associado. A insuficiência circulatória aguda é altamente prevalente nesses pacientes e acaba piorando o prognóstico. O manejo ideal desses fluidos, né, a administração nesses pacientes, permanece aí um grande desafio, porque deve ofertar de forma adequada, né, o oxigênio, mas a gente deve evitar o edema pulmonar. É um equilíbrio aí de bom senso, e a gente tem duas estratégias, a liberal e a restritiva, e a gente vai ver aí os benefícios e malefícios. O balanço hídrico positivo e a concentração de albumina sérica foram considerados fatores de risco, independentemente do desenvolvimento da SARA. O aumento do peso corporal desses pacientes relacionado ao balanço hídrico aí positivo, cumulativo, sempre está associado a um pior resultado. Bom, vamos falar um pouco da fisiopatologia, né? A fisiopatologia, quando a gente fala fundamental na SARA, é o aumento da permeabilidade da barreira alveolo-capilar, levando ao edema pulmonar não cardiogênico. Quando a barreira endotelial ela é rompida, seja por dano causado por patógenos, efeitos indiretos de moléculas e sinalizações pró-inflamatórias ou mesmo ativação de células endoteliais. O plasma e as células inflamatórias acabam vazando aí para o espaço intersticial e acabam resultando esse edema intersticial. Também a gente tem aí as forças hidrostáticas, né, e osmóticas, que predizem o movimento desse fluido do espaço vascular para o interstício. Também a gente não pode esquecer aí a função da matriz extracelular e a camada de glicocálix endotelial. Quando essa barreira epitelial alveolar é rompida, acaba ocorrendo aí o edema alveolar. E a piora por uma diminuição aí na depuração do fluido alveolar, levando aí uma inundação alveolar e aí vai piorar todas as minhas trocas gasosas. À medida que esses espaços aéreos estão se tornando imersos aí nesses fluidos, a inflamação sistêmica e a permeabilidade endotelial acabam levando ao terceiro espaço e a depressão do volume intravascular. Na maioria dos pacientes ocorre aí a hipertensão em uma grande proporção. Bom,
Aí a gente tem a necessidade da ventilação, né, nesses pacientes com pressão positiva, e a gente acaba tornando aí a pré-carga cardíaca extremamente importante. Os pacientes frequentemente apresentam choque vasodilatador, né, e ou a diminuição desse débito cardíaco relacionado à sepse. Como consequência, a ressuscitação com fluidos é fundamental no tratamento precoce. Mesmo quando verificamos aí um aumento bem discreto ou bem modesto nas pressões hidrostáticas pulmonares, a gente pode verificar que está ocorrendo permeabilidade excessiva nessa barreira alveolo-capilar, podendo levar a um aumento significativo nessa formação do edema que a gente tanto teme, né? Os aumentos da pressão hidrostática pulmonar podem exacerbar essa inflamação que já está ocorrendo, e aí a inflamação local acaba aumentando aí a permeabilidade. Os dados clínicos desse paciente confirmam que a sobrecarga de fluido é deletério para os resultados, né? Então, como eu falei, já comecei falando sobre o artigo que o balanço positivo ocorre na maioria dos pacientes em início de SARA, e o aumento dessa pressão hidrostática é comum, pelo menos numa forma intermitente durante o curso dessa doença, e está associada aí ao risco significativo de morte. Bom, nesse estado inicial da doença, quando eu estou associada a sepse, eu não posso esquecer que sim, eu preciso dessa reposição, mas eu não posso esquecer todos os malefícios que vão ocorrendo. Bom, aí a gente vai falar da estratégia restritiva versus a liberal, né? Comparando aí com pacientes saudáveis, os pacientes saudáveis não, né? Indivíduos saudáveis, os pacientes SARA apresentam uma maior quantidade já de líquido extravascular pulmonar, para uma dada pressão arterial pulmonar, um aumento linear no deslocamento desses fluidos dos capilares do alvéolo, causado por qualquer aumento de pressão que eu vá ter pulmonar. Quando a gente quer reduzir o nível de pressão pulmonar, a gente deve reduzir o gradiente de pressão pulmonar. Então, se há menos acúmulo desse líquido no pulmão, temos melhores resultados. A gente tem um ensaio clínico aí pioneiro, com 101 pacientes com SARA, que acabaram recebendo uma estratégia de fluidos com base na monitorização da pressão pulmonar, né? Então, usaram o Swan-Ganz, versus a diluição transpulmonar. Os pacientes tratados aí, quando eu monitoro, essa monitorização de líquido transpulmonar em comparação com a monitorização do Swan-Ganz, tiveram um balanço hídrico cumulativo significantemente menor a duração da ventilação mecânica. Mas isso não interferiu no uso de vasopressor e taxa de mortalidade. Bom, a gente tem um outro estudo que avaliou uma comparação conservadora, uma estratégia liberadora, e também foi verificado que a estratégia restritiva aí de aplicação de fluidos ainda é benéfica para esses pacientes. Eu continuo diminuindo o tempo de ventilação, eu continuo diminuindo o tempo de internação desse paciente, mas na mortalidade acabou não alterando, e também eu não altero aí a necessidade de substituição renal. Esses pacientes não, e a taxa de mortalidade também não altera em 60 dias. O que é interessante é que quando a gente fala em SARA, e a SARA também induzida por trauma, são pacientes geralmente mais jovens, né? A administração desses fluidos, eles podem ser administrados de forma mais liberal nesses pacientes, mas mesmo nesse grupo, quando a gente faz aí a estratégia restritiva, parece ter um benefício. Bom, essa figura é bem bonitinha, né? Ela mostra aí que pacientes com SARA, que a pressão capilar pulmonar foi reduzida em pelo menos 25% em 48 horas após a administração na UTI, né? A admissão na UTI.
A gente teve um resultado bem melhor com esses pacientes. Um estudo aí retrospectivo mostrou que a água transpulmonar foi significativamente maior em não sobreviventes. Bom, aqui são os estudos, né? Alguns eu citei. Primeiro é aquele randomizado de 101 pacientes, que acabou tendo um desfecho melhor quando eu tenho esses pacientes com uma estratégia restritiva. Também foram tratados aí com volume VIL, como eu citei, comparados aí aos LONGANs, e parece que com o volume VIL a gente consegue guiar melhor essa administração de fluidos nesse paciente. Bom, aí a gente tem um mnemônico, né, que seria o ROSE em português, que ele seria a reanimação, a otimização, a estabilização e a evacuação desses fluidos. Ele acaba identificando 4 fases sucessivas para a fluidoterapia. Na fase inicial de ressuscitação, de acordo com o pacote da primeira hora, a administração precoce e rápida de cristalóides é recomendada em todos os pacientes que apresentam hipotensão. Também nível de lactato sanguíneo aumentado, acima de 4, para a gente conseguir atingir a pressão de perfusão adequada. Posteriormente, na fase de otimização, os fluidos devem ser administrados de acordo com a necessidade individual. Assim, a variação da responsividade desses fluidos é particularmente relevante aí na SARA, com insuficiência circulatória persistente durante a fase de otimização. A gente tem que evitar aí a sobrecarga de fluidos sem qualquer benefício hemodinâmico que possa me trazer. Esse risco, com o tempo, acaba aumentando, uma vez que a fluidoresponsabilidade diminui bem rápido nas primeiras horas de ressuscitação, principalmente aí no choque séptico. De forma geral, a identificação da fluidoresponsabilidade em um determinado paciente não significa que ele precise de volume, né? Mas é uma forma de guiar, talvez, a necessidade. Então, catéter de artéria pulmonar não é preciso aí para eu prever, né, a fluidoresponsabilidade. A termodiluição transpulmonar e o ecocardio é extremamente um bom valor preditivo. Hoje são as técnicas mais utilizadas para a gente avaliar a hemodinâmica desses pacientes à beira-leito, principalmente quando esses pacientes estão em ventilação mecânica. O benefício hemodinâmico aí da administração de fluidos pode ser avaliado usando os diferentes índices, né, de fluidorresponsividade, fornecidos pela análise de onda de pulso em tempo real, né, derivada aí dessa termodiluição transpulmonar. Eu preciso ver se eu tive um aumento do débito cardíaco em 10%, induzido também uma elevação de pernas a 90 graus, ou por um teste de oclusão de artéria, um teste de oclusão expiratória, um aumento de 5%. E variações respiratórias da pressão de pulso contínua, né? E a variação do volume sistólico desse paciente. O baixo volume corrente, usado aí para a gente ventilar esses pacientes SARA, não impede o uso dessas variações de pressão de pulso e a variação do volume sistólico como indicador aí da fluidorresponsividade. De fato, foi demonstrado aí um aumento do valor absoluto de variação de pressão de pulso, maior do que 3,5% e acima de 2,5% na variação do volume sistólico. Quando eu estou ventilando esse paciente de 6 a 8 por quilo de peso corporal, previsto em 1 minuto. Bom, aí os efeitos deletérios da administração excessiva de fluidos também podem ser avaliados por meio de 2 parâmetros quantitativos fornecidos aí pela termodiluição transpulmonar. O volume de água pulmonar,
que correlaciona a gravidade do edema pulmonar e o índice de permeabilidade vascular pulmonar, que é um marcador aí de escape capilar pulmonar. Ambos são preditores independentes da mortalidade e podem indicar o risco de acúmulo de líquido nesses pulmões. Mesmo que eu tenha uma reserva de pré-carga, quando eu acho que o risco de administrar fluidos nesse paciente é mais maléfico, né, do que benéfico, eu devo considerar usar vasopressor de uma forma precoce. Aí o desempenho diminuído da pressão de pulso na previsão aí da fluido-responsabilidade foi bem descrito. Quando eu tenho uma alteração da variação dessa pressão de pulso maior do que 12%, foi associada a uma taxa de falsos positivos de 34 para prever a fluido-responsabilidade nos pacientes graves. Curiosamente, esses pacientes puderam ser adequadamente reclassificados como não respondedores, na presença da diminuição da velocidade do pico Doppler no movimento aí do anel tricúspide, um marcador aí substitutivo da disfunção do VD. Esses achados podem sugerir que a variação da pressão de pulso significativo estava relacionada às variações da pós-carga do VD, e não respondedores, enquanto refletia as variações da pré-carga do VD em respondedores ao fluido. Na verdade, a resistência vascular se torna mais sensível ao aumento de sua pós-carga e menos afetada aí na variação da pré-carga. Neste caso, a variação da pressão de pulso é predominantemente mediada por mudanças inspiratórias na pressão transpulmonar e a administração de fluido é incapaz de aumentar o volume sistólico do ventrículo esquerdo e reduzir aí essa variação de pressão de pulso. Essa situação é comumente encontrada nesses pacientes com SARA, quando eu tenho baixa complacência pulmonar, pressão transpulmonar elevada e disfunção de VD frequentemente associada. Bom, como consequência, a variação de pressão de pulso não pode ser interpretada aí com um marcador, né, para fluido-responsabilidade nesses pacientes ventilados com SARA, mas sim como um sinal de alerta que deve desencadear aí uma avaliação hemodinâmica. A variação respiratória da veia cava superior é um parâmetro dinâmico mais específico para eu ver as respostas desses pacientes, mas requer aí uma realização de ecografia transesofágica, consequentemente indica com muito maior precisão a ausência da fluido-responsabilidade em pacientes com insuficiência em VD. Em contrapartida, a variação respiratória da velocidade do Doppler aórtico, né, compartilha as mesmas limitações da variação de pressão de pulso. A variação da veia cava inferior é avaliada aí por ecocardiograma transtorácico, parece ser um indicador menos preciso aí para a avaliação da responsividade desse paciente, uma vez que pode ser alterado pelo nível de fonte potencialmente de erros para avaliação, como insuficiência ventricular direita. Já que a falha do VD pode acabar alterando a resposta a esses fluidos, apesar aí da variação da pressão de pulso ter um valor preditivo bom, mas não pode ser o valor que a gente deve usar em primeiro lugar. E a pressão intra-abdominal elevada pode resultar em um falso negativo para a responsividade desse paciente. Esse algoritmo aqui, que a gente tem de diagnóstico, né, ele é proposto para pacientes que estão em ventilação, apresentando choque com base em variação hemodinâmica, usando ecografia durante os períodos de reanimação e otimização. Em pacientes com ritmo sinusal, ele vai separar os pacientes que têm ritmo sinusal e pacientes com outros ritmos, né? A variação da pressão de pulso pode ser usada como um sinal de alerta e parece aí que sempre vai falando, independente do que você vai comparando, que a variação de pressão de pulso é sempre um alerta
mas nunca um valor preditivo excelente. Quando a gente fala em outros ritmos cardíacos, as variações respiratórias do diâmetro da veia cava superior são parâmetros muito mais específicos para prever a responsividade a fluidos, mas o grande defeito disso é precisar do ecocardiograma transtorácico, transesofágico. A investigação diagnóstica deve incluir o cenário clínico desse paciente, a terapia que está em andamento, a avaliação clínica hemodinâmica e marcadores biológicos de perfusão desses pacientes. Quanto à variação da pressão de pulso, está bem nessa zona cinzenta e quase sempre ela está, a gente pode associar e deve associar a elevação passiva das pernas. Então, parece melhorar aí o resultado que ela vai me dar da fluido-responsividade desse paciente. Quando eu falo em insuficiência ventricular direita, normalmente a associação da dilatação aguda da cavidade ventricular direita, o aumento da pressão venosa central é secundária aí à congestão venosa sistêmica. E a conclusão que a gente tem de todo esse trabalho, apesar de eu ter me embananado aí em 90% do trabalho, é que a SARA é caracterizada aí por um aumento dessa permeabilidade endotelial e epitelial, que acaba promovendo a passagem do fluido para esse espaço intersticial e alveolar do pulmão. Como a SARA é frequentemente associada ao choque e ao choque séptico de forma muito mais comum, o manejo de fluido é fundamental para restaurar a perfusão adequada desse paciente e eu conseguir oxigenar de forma adequada esses órgãos. Sempre tentando evitar o edema difuso do tecido e o balanço hídrico positivo. A reanimação inicial sempre deve ser guiada por monitorização hemodinâmica bem rigorosa, com o objetivo de realmente tentar prever a fluido-responsividade desse paciente e a gente sempre tentar evitar a congestão venosa inadequada. Sempre quando a gente pensa também em pressão positiva e das vias aéreas, deve ser mantido o mais baixo possível essa quantidade de balanço de fluidos nesse paciente, pois acaba contribuindo aí para uma pressão positiva ainda maior, né? Uma vez que o paciente esteja hemodinamicamente estável, o manejo subsequente deve ser sempre baseado na eliminação de excesso desses fluidos, e aí eu posso usar diferentes estratégias, como só diurético com albumina, e um estudo randomizado mostrou que quando eu uso o diurético mais albumina, eu tenho um melhor resultado para esses pacientes. Há várias estratégias aí restritivas, e quando eu penso nessas estratégias, eu também não posso esquecer que a gente tem dois fenótipos aí principais na SARA, mas mesmo não tenho nenhum estudo que me leve a falar que uma estratégia restritiva está associado a um fenótipo desse paciente. Então, ainda precisa de mais estudos, a gente precisa de estudos dentro desses fenótipos e subfenótipos para ver se a gente consegue guiar mais esse desafio. Obrigada, Karina, pela apresentação. Foi ótimo, não ficou, não se embananou tanto, não. Bom, então a gente vê que cada vez mais a gente tem que encarar a reposição de fluido como um medicamento, né? O paciente que a gente acaba sobrecarregando de volume, ele vai ter mais tempo de ventilação mecânica, mais tempo de internamento em UTI, isso acaba prolongando o internamento, deixando esse paciente mais suscetível a fazer infecções. Então, o manejo da terapia de fluido, ele tem que ser bem... lógico que numa fase inicial, numa fase de ressuscitação, não tem muito segredo, mas a gente tem que sempre ver quando o paciente chegou na fase de otimização e estabilização e depois fazer esse desescalonamento.
Então, e é mais difícil ainda no paciente com SARA, né? O paciente que tem SARA, ele vai ter um aumento da permeabilidade vascular, consequentemente, o excesso de fluido que a gente fizer vai para o terceiro espaço, ele tem destruição do glicocálio, isso acaba perpetuando cada vez mais esse extravasamento capilar. E todo fluido que a gente fazer a mais, ele vai prejudicar a troca e a absorção de oxigênio. Então, a gente lança a mão de estratégias de monitorização, de reposição, é muito importante. Mais. Tinha muito essa questão, né? Vários artigos de fazer comparação, estratégia liberal e restritiva. Hoje, cada vez mais a gente está indo para um caminho de reavaliar o paciente mais, não fazer soro liberal mais restritivo, mas sempre avaliando o risco e o benefício, né? Qual droga é melhor para determinado paciente e qual medida que a gente vai usar para cada paciente. O paciente que está bem sedado e que tem um volume corrente um pouquinho maior, talvez dê uma ideia melhor, por exemplo, da variação da pressão de pulso, variação da veia cava inferior. Talvez a gente consiga ver um pouquinho melhor esse paciente bem sedado com volume corrente, às vezes, um pouquinho maior. Só que, por outro lado, o paciente que está com uma PIB elevada, ele vai ter um retorno venoso ali para o ventrículo direito prejudicado. Isso aí vai acabar prejudicando, por exemplo, a gente usar a veia cava inferior. Outra coisa, acho que nesse paciente também é muito importante avaliar o coração desse paciente. Às vezes até na admissão, uma fase um pouquinho mais anterior, porque a gente vai ter um controle, vai ver como é que a gente vai pensar em ressuscitar esse paciente. Às vezes um paciente que já chega com uma fração de ejeção mais baixa, paciente que já é cardiopata, a gente já vai ser muito mais restritivo com fluidos, vai pensar em entrar com dobutamina, droga vasoativa mais cedo, e também a gente vai conseguir ter uma ideia assim, se esse paciente teve uma nova disfunção também às vezes do ventrículo direito, a gente pode pensar em um TEP. Então, acho que o ecocardio para nós é uma ferramenta essencial, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer uma monitorização invasiva desse paciente, ter um volume view, flow track, para a gente avaliar o débito cardíaco, Swan-Ganz também, paciente que prona, não é uma coisa tão viável no nosso dia a dia. Então, às vezes, o ecocardio, tanto o ecocardio mesmo feito com avaliação completa pelo cardiologista, quanto o nosso à beira de leito pode agregar muitas informações. Mas quando a gente fala do ecocardio, pensando nesse paciente com prona, eu acho que ainda quando a gente faz um invasivo, um volume bio, ainda a gente consegue ter mais informações. Né? É uma forma da gente ter essas informações. Volta naquele gráfico lá que tem E nos estudos mostrou aí que o volume bio, a diluição, ainda é melhor do que o eco. Com certeza. Só que a questão, que ele tem até as bolinhas naquele gráfico, é a questão de invasividade, né? Qual que ele até separa ali, os meios mais invasivos estão lá em cima e os menos invasivos embaixo. Então, assim, a gente sabe que para nós, a gente vê ali o volume extravascular, é sensacional, né? A gente tem um dado físico palpável, mas, assim, é uma invasão a mais, querendo ou não, E querendo ou não, puxando para o nosso dia a dia, né, para a nossa realidade, a gente não consegue colocar em todos os pacientes e também não tem aqui. Acaba que a gente usa mais o eco mesmo. Uma função de artéria femoral também tem isso, você tem que ter o sistema. E o outro, assim, eles falam muito nos artigos de eco transesofágico, que é outra coisa que também não está no nosso dia a dia, né? O eco transesofágico, para a gente ver o Doppler de aorta, né, que eles falam, a gente vê justamente avaliar também o débito cardíaco, que é outra coisa também difícil de ficar reavaliando, né? A gente pode fazer uma vez quando vai avaliar o paciente, mas não é algo que a gente consegue fazer rotineiramente. E da fase também daí da curva de Rose, que a Karina comentou, naquela fase, na última, né, que eles falam evacuation, o doutor até comentou assim, que o doutor Álvaro falou de escalonar, né, de fazer menos antibiótico.
mas não só descalonar, como a gente vai querer fazer a retirada desse balanço hídrico positivo que está acumulado, né? Fazer mais diurético, fazer com que esse paciente, além de receber menos fluido, acabar eliminando esse balanço hídrico acumulado. Também vai ajudar no desmame. Bom, primeiro, quero dizer que gostei muito das tuas considerações, Murilo. E a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, à medida que vai acumulando uma apresentação ou outra, né? Assim, eu passei para o grupo agora, talvez pudesse ficar como uma marca da apresentação hoje, o estudo FACT, que está no celular de vocês, o estudo publicado em 2006 no New England, e que transformou completamente a maneira de fazer reposição do volume nos doentes com SARA, em especial, porque o estudo foi feito só em pacientes com SARA, mas, por inferência, nos doentes críticos de um modo geral. Eu gosto sempre de dizer que, historicamente, lá atrás, a gente fazia muito mais volume do que a gente faz hoje, né? E a gente sempre valorizava mais os defeitos de perfusão sistêmica e menos os problemas de congestão pulmonar e na beira do leito. E os problemas de hipoperfusão periférica eram sempre resolvidos com administração liberal de volumes. Não importava o quanto isso pudesse causar de congestão pulmonar, né? Então, essa era a administração liberal de fluidos. E aqueles doentes, então, que iam para a ventilação mecânica com SARA, que permaneciam com sinais clínicos de hipoperfusão, que não urinavam, permaneciam com hiperlactatemia e com droga vasativa alta, a gente continuava a administrar volumes em grande quantidade para esses doentes, porque acreditava na ideia de que, mesmo com a perda de líquido do intravascular para o interstício de forma obrigatória, era necessário fazer manutenção de uma volemia alta enquanto a gente fosse administrando o volume, para poder compensar a hipoperfusão, e que isso iria desinflamar o doente e depois permitir a gente descalonar a administração excessiva do volume para os doentes. Embora na virada do século começasse a acumular evidências de estudos observacionais mostrando que hipervolemia causavam pior prognóstico do que os doentes que não estavam hipervolêmicos, carecia de estudos randomizados, comparando estratégias de volume restritiva e conservadora, né? E o pessoal do ARDSNet, o ARDSNet nada mais é do que uma rede de ARDS, uma rede de pacientes com SARA, que foi desenvolvida na virada do século por 12 hospitais americanos, que fez o primeiro estudo, chamado ARDSNet, mas é um estudo da rede ARDS, que mostrou que ventilação mecânica protetora era melhor do que ventilação mecânica liberal para os doentes com SARA. Essa rede de unidades de terapia intensiva fez diversos outros ensaios clínicos randomizados. Não foi só o ARDSNet original. Eles estudaram, eu não vou me lembrar todos, mas fizeram 5, 6 grandes trabalhos importantes. Fizeram um trabalho com PIP, que foi o Alveoli, que mostrou que PIP alta e PIP moderada não tinha diferença. Ele fez o estudo com corticoide na SARA não Covid, né? Não existia Covid naquela época, que mostrou que administrar corticoide na SARA não funciona. A gente já comentou um pouco na aula de corticoide lá no começo do ano, das nossas reuniões. Então, foram 2 estudos negativos, que tiveram consequências. A gente deixou de usar corticoide
Mas o estudo FACT, junto com o estudo ARDSNet original, com ventilação protetora, o FACT, que foi fluidoterapia nos doentes com SARA, ele também foi revolucionário, porque ele não foi um estudo negativo. Ele mostrou que doentes com administração de volume liberal evoluíam pior do que os doentes com estratégia restritiva. E está aí no celular de vocês, se vocês quiserem abrir o WhatsApp para poder acompanhar. É muito importante revisar aquela figura original da figura 1, da seleção dos pacientes do estudo, no qual foram 11 mil doentes que receberam screening para a estratégia liberal, estratégia conservadora. E só 1.000 pacientes entraram efetivamente no estudo. Então, eles excluíram 10 mil doentes, né? Um número muito grande de exclusão. Mas a grande maior parte dos doentes eram doentes que não estavam completamente ressuscitados do ponto de vista hemodinâmico. O que significa dizer, como o Murilo lembrou ali, como a gente acho que enfatizou na aula passada, quando você vai fazer administração de volume, tenham aquela divisão conceitual dos 4 tempos da administração de volume, que você resgata o doente, você faz a otimização, faz a manutenção e descalona a administração de volume. Né? Ou evacua volume, como o Murilo parece preferir, sem problema. Então, ninguém está dizendo para poder fazer estratégia restritiva na fase de resgate. A fase de resgate de um doente com SARA, de um modo geral, é um doente que está hipotenso, que está hipovolêmico e que precisa receber 30, 40, 50 ml por quilo de peso, de volume, em 1 a 3 horas, para poder fazer aquele resgate inicial, fazer administração de droga vasoativa. E depois você olha para o doente. É naquela fase de otimização e de manutenção que ela é mais difícil de ser feita. Né? Então, esses doentes eles foram claramente randomizados pelo grupo ARDSNet no estudo FACT. E eles mostraram que, em 7 dias, depois de ter feito o resgate, em 7 dias, se você mantiver o volume, a volemia do doente zerada, quando comparadas com uma estratégia liberal, você causa hipervolemia com 7 litros de volume a mais do que o doente perde, então ele tem uma volemia que vai se acumulando, por isso a importância de ter detalhamento na beira do leito, de quanto que o doente urinou, quanto que ele recebeu, quanto que saiu de dreno, né? Aprender a fazer cálculos de entrada e saída de sódio e não de volume de sódio, né? Porque quando você faz 1.000 ml de salina, você faz 150 mil equivalentes de sódio. Quando você urina 1.000, você urina 40, 50 mil equivalentes de sódio. Então, entrou 1.000 de salina, para o balanço ser 0, tem que urinar 3.000 ml de solução salina. Né? Então, tem regras para perda de volume por dreno abdominal, por dreno torácico, administração de volume por dieta. Enfim, são cálculos relativamente grosseiros, mas que te ajudam na beira do leito a fazer essa. Quando eles fizeram esse cálculo, né, e utilizaram o catéter de Swan-Ganz muito mais para poder avaliar níveis de pressão de segurança, não ultrapassar 12, 14, 15 milímetros de mercúrio na pressão capilar pulmonar, ou na pressão encunhada da artéria pulmonar, o equivalente da pressão capilar pulmonar. Foram estratégias. Então, se você mantiver
a volemia do doente, o balanço hídrico do doente perto do zero, durante todos os dias, durante 7 dias, embora você não vai ter diferença na mortalidade, houve diferença na mortalidade, mas ela não foi estatisticamente significativa, a favor da estratégia restritiva, você claramente tem uma diminuição de tempo livre de ventilação mecânica e de tempo de internamento em unidade de terapia intensiva. Como essas complicações que decorrem da volemia, elas precisam de um número muito grande de doentes, o número de doentes que entrou no estudo foi suficiente para mostrar esses endpoints fisiológicos, mas não o suficiente para poder mostrar, por exemplo, uma diminuição de mortalidade, mas uma tendência clara para diminuir a mortalidade. Mais importante, ou tão importante quanto, foi que os doentes que receberam a estratégia restritiva não tiveram nem mais e nem menos insuficiência renal. Porque sempre é uma dúvida, né? Se eu vou fazer menos volume, será que esse doente não pode estar desenvolvendo mais insuficiência renal? Não, não desenvolveram mais insuficiência renal. Então, embora seja um estudo de 15 anos, estou relembrando aqui o FACT, porque ele, na verdade, mudou de uma forma histórica a estratégia de fazer reposição de volume no doente com SARA. A estratégia é a fase de resgate. Ela é liberal, porque ela está baseada em encher o tanque, né? Você não vai fazer estratégia restritiva com tanque vazio do doente. Você enche o tanque e depois faz manutenção do tanque cheio no limite da segurança para não causar mais congestão e não prolongar o tempo de internamento desses doentes. Então, do ponto de vista conceitual, é isso. O segundo ponto conceitual importante é de que, quando você vai estudar edema de pulmão, você sabe que existe edema de pulmão hidrostático e inflamatório, né? O edema hidrostático é por aumento da pressão hidrostática na vênula pós-capilar do pulmão. Então, quando você faz muito volume ou tem insuficiência cardíaca, você faz edema de pulmão, edema hidrostático. Quando você faz SARA, o edema é inflamatório. Você tem lesão da membrana alvéolo-capilar e mesmo pressões hidrostáticas baixas causam edema de pulmão. Mas é muito inocente a gente imaginar que o doente tem edema hidrostático ou edema inflamatório, né? Na verdade, o doente tem os dois edemas. O doente com SARA, embora ele tenha uma lesão da membrana alvéolo-capilar, o que predispõe à saída de líquido, ele também tem edema hidrostático. Ou seja, quando você está com a tua membrana lesada, qualquer aumento de pressão hidrostática dentro do capilar causa mais edema. Por isso, a nossa tentativa na beira do leito de, ao mesmo tempo, desinflamar o pulmão. Como é que eu desinflamo o pulmão? Ventilação mecânica protetora, para não causar lesão alveolar, e tratamento da lesão da causa de base, tratamento das infecções, drenagem das infecções, é isso que desinflama o pulmão. E, ao mesmo tempo, tentando manter a melhor pré-carga com a menor pressão capilar pulmonar para não exudar ou não transudar muito líquido. O doente é muito mais complexo do que uma divisão didática entre edema hidrostático ou edema capilar. O doente com SARA tem os dois, né? Ele não precisa de pressões hidrostáticas muito altas para fazer edema. Por causa disso, o cuidado de não fazer hipervolemia nesses doentes, né? Vocês devem ver, olhando para a unidade de terapia intensiva, quantos doentes que vocês hoje tratam com SARA e depois vocês ficam dias e dias tentando descalonar, tentando evacuar edema que foram feitos na fase inflamatória do doente. Isso prolonga tempo de ventilação mecânica.
Prolongar tempo de ventilação mecânica significa, obrigatoriamente, aumentar a chance do doente fazer mais infecções intercorrentes, mais polimioneuropatia do doente crítico, mais disfunções cognitivas pós-idade de terapia intensiva e assim por diante. Eu acho que fica claro, a aula é muito importante, né? Acho até que as figuras da aula elas não foram tão significativas, mas elas valeram para a gente poder relembrar esse estudo FACT e ainda está valendo, porque é o estudo FACT que mudou conceitualmente a forma de administrar o volume no doente com SARA e por decorrência nos doentes críticos de um modo geral. Depois do estudo FACT, a gente nunca mais falou em estratégia de volume liberal, mesmo para os doentes com choque, os doentes com choque hipovolêmico, os doentes com choque séptico, e etc. E tal. É sempre uma estratégia cuidadosa. E de como fazer esse cuidado, acho que nós temos que estudar cada vez melhor e de exercitar fluido-responsividade exaustivamente na beira do leito, para poder ir incorporando esses conceitos. A gente discutiu bastante na semana passada, acho que nós não precisamos de repetir esses conceitos hoje, mas o estudo FACT me faz lembrar também a importância de vocês, com cuidado, avaliarem diuturnamente o balanço hídrico do doente. Por mais grosseiro que isso seja, isso é útil na hora que um doente vem do centro cirúrgico, como a gente discutiu na semana passada. O que eu faço com um doente que vem do centro cirúrgico que recebeu um monte de volume? Não tem resposta fácil para isso. Ela é um exercício cuidadoso de avaliar o quanto que entrou, o quanto que saiu e avaliar clinicamente o doente se ele precisa de mais volume ou não, se ele está precisando, se ele deve estar hipervolêmico, se ele deve estar hipovolêmico, se fluido vai aumentar débito cardíaco ou não, então daí entra a fluido-responsividade, uma série de fatores. Se fosse fácil, qualquer um poderia ser intensivista de beira de leito. É a dificuldade e a consciência, a utilização da razão na beira do leito que nos torna tão especiais, que torna vocês tão especiais. Ok? Alguma coisa a mais? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Laure? Doutor, eu ia falar em nome do doutor Rafa. Que ele, a beira-leito, ele sempre fala para a gente avaliar quanto de fluido está entrando, assim, até como gestor, questão assim, de dose de medicação, quanto que a gente consegue diminuir de fluido e de sedação também, né? Porque a gente está passando por essa escassez de sedativos, então a gente tenta deixar a menor dose possível, mas também em questão assim, das nossas diluições, quanto de volume está entrando, porque uma das coisas que a gente sempre percebe, que esses pacientes recebem muito volume de soro glicosato, por exemplo, que tem muitas drogas, né? Tem midazolam, fentanil, carbidano propofol, e às vezes é uma coisa que a gente não entra no nosso balanço, né? Que esse paciente, às vezes, ele não está recebendo volume nessa recitação, o paciente que está chocado, está recebendo esse volume contínuo. E outra coisa que ele fala também é a questão dos antibióticos. Está havendo um monte de volume de antibiótico, que a gente às vezes não estava considerando. O paciente que está com linezolida é mais 600 ml por dia de volume. O paciente com polimixina, que se dilui sem a farmácia, orienta diluir em 500. Só que a gente sabe que esse paciente não pode receber mais 2 bolos de 500 ao dia, né? Então, são outras coisas que a gente também tem que levar em consideração. Na verdade, foi engraçado que hoje eu e a Vivi, quando a gente tem um paciente que está em um estado bem crítico e a discussão com o Rafael até no sábado faz volume, não faz, para um paciente que a gente usou a albumina, e hoje o cálculo com o uso de antibiótico, inclusive o antibiótico é uma diluição de 600, ele está recebendo diariamente, mesmo com droga concentrada, 5.300 ao dia. É muito, por mais que a gente esteja conseguindo uma diurese de 4 nesse paciente, a gente ainda todos os dias está fechando um balanço hídrico positivo. Então, é muito difícil a gente conseguir chegar nesse equilíbrio
o paciente. Tem que colocar na ponta absolutamente tudo para a gente sempre tentar, pelo menos, deixar neutro, né? Isso mesmo, Karina. Ok, Laure, alguma coisa a mais? Não, acho que é isso, doutor. Já falaram bem, meus pupilos. Murilo deu show hoje. É o nosso Ok. grupinho. 2 meses, tá? Então tá bom. Tá bom? Obrigado.